Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série de sequências eu vou apresentar para vocês um resultado de certa forma interessante e também de certa forma esperado, que é o limite de um translatado, ok? Então, o que seria um translatado, primeiramente, né? Seria simplesmente uma sequência que a gente translata ela para a direita ou para a esquerda. Então, se a gente tem uma sequência com diversos termos, nessa a gente pega todos esses termos e a gente translata, né? Então, a gente aplica a operação de translatação para a direita ou para a esquerda, ou seja, a gente adiciona, por exemplo, um a cada termo ou menos um a cada termo, beleza? Isso daqui é interessante, porque muitas vezes a gente vai trabalhar com sequências que a gente talvez tenha que translatar, fazer uma mudança de índice para ajudar a gente a achar alguns resultados, e não é um resultado muito complicado de demonstrar, beleza? Então, é o teorema que eu vou demonstrar hoje, né? Então temos uma sequência convergente, né, que tende a L. Então a sequência translatada para a direita e para a esquerda também, ok? Esse resultado ele se generaliza muito bem, tá? Então vocês podem pegar minha demonstração, né, mostrar que funciona para esses dois casos e depois aplicar uma indução. Eu não vou fazer a indução no vídeo de hoje, mas só para falar para vocês que ele se generaliza muito bem, ok? Então é uma demonstração simples, no caso a gente vai partir da noção de convergência, porque obviamente a gente utiliza o nosso resultado, né? Então a gente sabe que o fato que uma sequência UN converge em direção a L, né? Então tende em L, isso daqui é equivalente a dizer por definição da convergência, né? Obviamente eu estou trabalhando no espaço métrico, vocês podem usar a definição de bola, que eu também já apresentei, mas eu vou usar a famosa definição com o valor absoluto, porque é a mais comum, né? Então isso daqui é equivalente a dizer que para todo epsilon positivo existe um rank grande N, né, que pertence aos naturais, tal que a partir de todos os termos maiores do que esse rank, né, vamos ter que o valor absoluto de UN menos L vai ser inferior a esse epsilon, tá? Então esse epsilon é um valor pequeno, né, estritamente positivo, mas bem pequeno para a gente afinar o nosso limite, beleza? E utilizando essa definição, a gente vai demonstrar para o n mais 1 e o n menos 1, ok? Então vamos fazer para o n mais 1 primeiro. Então temos aqui o n mais 1. Então vai ser o nosso primeiro caso. Então vou considerar, né, o nosso epsilon estritamente positivo, então até aí nenhum mistério. E eu vou tentar ter um n mais 1 aqui, beleza? Então a gente sabe que para todo n que é maior ou igual a grande N, isso daqui implica que se a gente adicionar um de cada lado, né, a desigualdade não vai mudar, né? Ela não vai mudar de lado. Então vamos ter que N mais 1 vai ser maior ou igual que grande N mais 1, beleza? Só que N é um número natural. Então se a gente adicionar 1, obviamente ele vai ser maior do que N, né? Então temos essa desigualdade aqui. Beleza? Então, eu demonstrei que existe um n mais 1 que é maior do que esse rank n, ok? Então, isso daqui implica que temos o valor absoluto de UN mais 1 menos L, que vai ser inferior a epsilon, beleza? Porque eu achei um n mais 1 que é maior do que esse n aqui, que esse rank. Então, isso mostra que a sequência vai ser afinada, né? Então, ela vai tender esse limite aqui. Então, isso daqui implica que existe um número natural grande N, né, que pertence aos naturais, tal que para todo N maior do que esse N, vamos ter o N mais 1 menos L, que é estritamente inferior a epsilon, beleza? Por causa dessa desigualdade. Eu mostrei que existe, né? Existe um certo N, né, que vai ser maior, quer dizer, que todos os números a partir desse rank N vão ser, vão respeitar esse critério, né, esse critério de convergência. Então isso daqui implica que a sequência UN mais 1 vai tender a L, beleza? E o princípio é o mesmo para o n menos 1, ok? O n menos 1 a gente vai utilizar o que a gente acabou de demonstrar para o n mais 1, né? Então, se temos o n mais 1, a gente sabe que para todo n maior do que qualquer número natural, né? No caso, mais 1, porque eu vou partir desse resultado aqui, né? Isso daqui implica que temos n menos 1, né? Se eu subtrair 1 de cada lado, então vamos ter n menos 1, que vai ser maior ou igual que grande N. Ok? Então isso daqui implica que o valor absoluto de UN menos 1 menos L vai ser estritamente inferior a epsilon. Beleza? Então, aqui, no caso, a gente só translatou usando as desigualdades, né? São desigualdades largas, a gente tem uma relação de ordem que é respeitada. Então, no caso, vai respeitar o nosso critério de convergência. E isso generaliza para todo K, né? Menor ou maior, né? Menor ou maior do que N.
E para terminar o vídeo, eu vou demonstrar mais um teorema para vocês, que é um teorema bem importante, bem interessante, e ele também é lógico, que é toda sequência convergente é limitada, né? Esse resultado a gente pode esperar por quê? Porque toda sequência começa a partir de um rank, né? Então a gente pode começar a partir de zero, de um, ele vai começar de algum lugar. Então a gente sabe que o limite inferior, ele sempre vai existir com uma sequência, né? Uma sequência que parte de menos infinito, não vou dizer que não existe, mas é meio estranho, né? Então ela sempre vai ter um ponto de início, só que aí o limite superior ele pode ser divergente ou convergente. E se ele for convergente, a gente diz que ele é limitado, porque ele vai converger para um valor real. Então o resultado ele é meio intuitivo, a demonstração nem tanto, né? Então eu vou aproveitar o vídeo de hoje, que ficou mais curto, para demonstrar esse resultado, porque ele é muito, muito, muito interessante, né? Então, obviamente, isso daqui funciona para R ou C, né? Então os reais ou os complexos, e não para a reta dos reais estendida. Lembre-se que a reta dos reais estendida é R união menos e mais infinito, né? Então, nesse espaço que a gente chama de R barra aqui, a gente diz que a sequência ela é convergente mais infinito, mas aí a gente não vai entrar no detalhe de se é limitado ou não, então a gente não entra nesse aspecto, então eu vou trabalhar só com R ou C, beleza? Então eu vou considerar um epsilon igual a 1, tá? Então eu vou considerar um epsilon bem grande, estritamente positivo, mas bem grande, né? Então isso quer dizer que se a sequência é convergente, isso quer dizer que existe um n que pertence aos naturais, tal que para todo n maior do que esse rank, vamos ter o n menos L, que vai ser estritamente inferior a 1, ok? Então realmente esse epsilon é bem grande, mas ele serve, né? Basta escolher um epsilon para que funcione para todos, né? Então, isso daqui implica o quê? Então, agora a gente vai brincar com essa desigualdade aqui, né? Então, isso implica que para todo n maior do que esse rank, vamos ter que a sequência, o valor absoluto da sequência, o n, vai ser inferior ou igual. E agora eu vou fazer a estratégia do tira e repõe. Então, eu vou fazer isso é inferior ou igual a o n menos L mais valor absoluto de L, ok? Então, eu somei e subtraí L, porque eu queria reconhecer esse UN menos L aqui. Só que se eu tenho um N menos L, eu tenho que adicionar um L, né? Senão não vamos ter essa igualdade. Ok? E isso a gente sabe que é estritamente inferior a 1. Esse termo aqui é estritamente inferior a 1 e esse daqui não muda. Então isso daqui é estritamente inferior a 1 mais o valor absoluto do nosso limite, nosso L. Ok? E agora, por notação, eu vou considerar, né, um M, um grande M, que vai ser igual ao máximo. Ok? Então eu quero o maior valor possível de todas essas sequências, né? Então, todos os ranks dessa sequência, valor absoluto. Okay? Então, isso é para garantir que realmente eu vou pegar o máximo dos máximos. Né? Então, de U0, etc, 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 até de UN menos 1, né? Até o rank. E depois eu vou pegar, né, o limite superior, então, de 1 mais o valor absoluto de L. Ok? Então, esse M vai ser o nosso máximo. Então, isso daqui quer dizer, o que eu já demonstrei para vocês, que para todo N que pertence aos naturais, vamos ter que o valor absoluto de UN vai ser estritamente, quer dizer, estritamente não, vai ser inferior ou igual a grande N, beleza? Então isso quer dizer o quê? Que agora eu tinha todos a partir de um ranking. Só que agora, por causa desse máximo, eu demonstrei que isso funciona para todo natural, né? Então isso quer dizer o quê? Que se N for maior ou igual a grande N, então o ranking, vamos ter então o valor absoluto de UN, que vai ser inferior ou igual ao valor absoluto de L mais 1, né? Isso daqui vem dessa situação aqui, né? E isso daqui é inferior ou igual a N, ok? Então temos a nossa demonstração aqui, né? E se N for estritamente inferior a grande N, vamos ter que o N vai ser inferior ou igual a M, diretamente, beleza? Então temos essa validação aqui. Então funciona para todo número natural. Então eu demonstrei que a sequência UN é limitada. Por que ela é limitada? Porque a gente conseguiu majorar por um valor absoluto, né? M é simplesmente o máximo de valor absoluto, né? Então eu majorei por um valor absoluto, isso quer dizer que eu consegui cercar a nossa sequência UN por valores que são finitos, então o N vai ser sempre limitada, obviamente, se ela for convergente. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê para os próximos vídeos.